nesse momento juntinho com a gente. Isso mesmo, sejam bem-vindos, nós estamos muito animados para aquilo que Deus vai fazer essa noite. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para a galera que está aqui, sentar mais aqui na frente, vamos ficar aqui um pouquinho mais nos bancos aqui mais da frente. É isso aí. Seja bem-vindo, você que está online, aí aumenta as suas expectativas em Deus para aquilo que Ele vai fazer essa noite. Essa noite vai ser incrível, né, Mateus? Isso mesmo. E se você nunca nos viu por aí pelas ruas de São Paulo, né, a gente, pela primeira vez aqui dentro do templo, acho que é a primeira vez, mas por conta dessa questão da pandemia nós não estamos nas ruas, mas nós somos o Great Things e nós somos um movimento que tem aí por toda a cidade, percorrido em alguns lugares especiais, no MASP, etc., levando uma mensagem de paz, uma mensagem de renovo. Nossa história começou há mais ou menos uns 3 anos atrás. Nós não começamos como Crazy, nós começamos com um projeto Lançando a Semente. Eu não sei se você que está com a gente mais tempo lembra. Era um projeto onde a gente incentivava que cada pessoa levasse, após um culto, levasse uma mensagem para casa, uma semente. E aí depois a gente entendeu que o Senhor nos queria ainda mais nas ruas, e a gente começou a fazer um trabalho no centro da cidade. Depois a gente foi para o MASP, onde a gente entendeu que o Senhor queria nos levar aos lugares escuros. Então o MASP naquela época tinha um fundo assim bem escuro, e é onde era um lugar que as pessoas iam para se esconder, para usar droga, e o Senhor nos deu um direcionamento, vamos para lá. E nós fomos levando arte, levando música. Então a gente tinha sempre a presença da banda, nós tínhamos sempre a presença do Gerá com a gente, e sempre foram momentos lindos. E aí agora, por conta da pandemia, a gente não parou, não é verdade, Alice? Isso mesmo, infelizmente a pandemia chegou aí, nos pegou de surpresa, então a gente teve que mudar um pouco aí do formato do Crazy, o formato que era nas ruas, ele teve que mudar, e a gente foi para a CR Online, e através da CR Online, os nossos cultos online, nós começamos a fazer o Crazy na varanda, que foi inclusive na varanda da sua casa, né? Isso, e o nome do condomínio que eu moro é Condomínio Praça Butantã. Eu falei, é numa praça, quem disse que a gente não ia estar numa praça? Deixou de ser uma praça, né? Depois do Crazy na varanda, a gente teve o Crazy em casa, nós tivemos também o Crazy Games 1 e 2, que foi a igreja do Rio de Janeiro, né, que ganhou a primeira edição, e na segunda foi... Praia Grande. Praia Grande, isso mesmo, Praia Grande ganhou a segunda edição. A gente teve também o Conexão CR, que foi um encontro ali de troca de experiências que foi muito bom. E aí hoje nós estamos aqui, dentro do templo. No Great Things, com o tema Loading, carregando, estamos carregando. Sabe quando você vê aquele vídeo que para, de repente a internet para e fica com aquele símbolozinho carregando? É assim que a gente se sente. Nós estamos num momento onde nós não estamos parados, nós estamos realmente carregando as baterias, carregando as energias, e aqui dentro hoje nós vamos fazer isso. Nós queremos convidar você para essa grande roda de discussão. A gente vai reviver sim momentos que nós tivemos, que foram incríveis, mas nós vamos discutir também e pensar quais são as próximas estratégias, para onde nós vamos, como nós vamos fazer. Nós queremos usar esse momento justamente para incentivar você, que ainda não participou do Crazy, a chegar junto com a gente, porque logo mais a gente vai estar nas ruas. Nós estamos com a expectativa aí do que Deus vai fazer nos próximos tempos. Isso mesmo. Mas para a gente então começar aí com tudo, vamos orar? Vamos tirar um momento aí para a gente abençoar esse nosso encontro e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos lá? Jesus, nós te agradecemos porque você está aqui, nós sentimos a sua presença e nós somos muito gratos. Jesus, nós entregamos este momento, esse encontro para você, que seja feita a sua vontade, que venha o teu reino. Pai querido, em nome de Jesus, se tiver alguém que está assistindo agora, Senhor, que está aqui, Senhor, está com seu coração triste, abatido, nós te pedimos, Senhor, venha com óleo de alegria, restaurar o riso, dar uma gargalhada, Senhor, para essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esse encontro em Teu nome. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, a gente comentou aqui, então, que a gente, durante esse período das ruas, a gente passou por vários lugares, várias coisas aconteceram. Então, a gente quer mostrar o vídeo, enquanto a galera vai preparando esse vídeo aí. Nesse vídeo você vai conferir um pouquinho do que a gente experimentou. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, você vai poder conhecer. E é sempre uma grande alegria estar nas ruas, é sempre uma grande alegria estar com essa galera maravilhosa que está aqui junto com a gente, que são os evangelistas, né? São um povo novo, um pouco de coisa. Aí sabe o que eu acabei de lembrar? Porque eu não fiz aquela pergunta clássica. Por que eu não fiz? Será que é porque eu não estava na rua, eu não lembrei da pergunta clássica? Você quer fazer? Vamos lá? Vai, vamos lá. 1, 2, 3 e... Tem Crazy!
Jesus, e aí? Tá aqui, a galera tá aqui, tá aqui. Bom, então eu vou passar esse vídeo pra você conferir, vamos lá. Você que está ouvindo aqui, ou talvez um pouquinho mais distante, existe alguém que te ama de verdade. E essa pessoa, ela te ama sem te pedir nada em troca. Ela não precisa que você ame ela de volta, porque ela te ama sem te pedir nada em troca. Mas acontece que quando você começa a conhecer essa pessoa, você ama ela de graça, porque ela é maravilhosa. Eu estou falando de um alguém que um dia abriu mão do céu, abriu mão do trono do lado do Pai dele e desceu para estar conosco aqui na terra. Você já parou para pensar nisso? Ele morreu por alguém que nem conhecia ele. Ele morreu por alguém que nem amava ele. Ele morreu por alguém que nem se lixa por ele. Mas ele amou. E nós sentimos esse amor. O exército de Cristo chegou e não está de brincadeira. O inimigo pira quando vê nossa bandeira. O mundo está dizendo que é loucura tudo isso. Eu não tô nem aí. Bem-vindo ao hospício. Ai, que eu sou louco por Cristo. Sou livre do pecado e não me envergonho disso. Vem ser mais um louco, vem com os ungidos. Estamos bem aqui. Bem-vindo ao hospício. Bem-vindo ao hospício! Estamos bem aqui, bem-vindo ao hospício! Assim ó, foi ele que fez você existir, soprou a vida enquanto eras pó. Ele é quem diz estar contigo e no perigo de eu estar a só. Ele é quem sabe de todo o futuro, ele é o dono de toda a razão. Ele é honesto, ele é seguro, ele é o justo que deu perdão. Ele amou o mundo inteiro, ele amou todas as dívidas, ele pagou todos os pecados, ele perdoou. Ele mandou o Messias por ti, viver a vida sem ele, besteira, levanta tua mão, aceita esse Deus, ele te ama de toda maneira. Jesus, ele é seu melhor amigo, dele você pode coração. Jesus entrou no deserto e inundou meu coração. Na Atos 4.
E aí eu queria bater um papo agora com uma das nossas evangelistas, a diaconisa Luzia. Boa noite, tudo bem, Luzia? Boa noite, paz. Conta pra gente aí quanto tempo de CR, quanto tempo no evangelismo, como foi que você chegou no evangelismo, conta aí pra gente. Bom, Mateus, eu de evangelho eu tenho um pouco mais de 20 anos e há 7 eu conheci a CR e quando eu cheguei aqui, cheguei um pouco assim, duvidando das coisas, né? Acho que todo mundo chegou assim. Mas aí Deus foi me mostrando a liberdade de adorar que tem aqui, quão é maravilhoso, o quão é libertador poder adorar em verdade. E há 3 anos, no início do Crazy, eu conheci o Crazy e para mim foi um divisor de águas na minha vida com Deus. E eu me apaixonei mais por isso de buscar almas, de pregar o evangelho, de ir para as ruas. Me apaixonei mais por tudo isso e para mim, realmente, um divisor de águas. Realmente, quando a gente entra para o departamento, a gente passa a ter uma visão diferente do reino, né? A gente passa a ver um outro lado, né? São experiências muito, muito intensas. Eu queria te chamar para vir aqui para frente, para ficar mais pertinho aqui, o pessoal de casa conseguir te ver melhor. Acho que chega aqui, né? Puxa aí o fio do microfone. Legal. Bom, Luzia, eu queria te perguntar se você já teve alguma experiência, coisa comum que a gente passa aqui. Gente, só para vocês saberem, a gente não alinhou nada essas perguntas. A gente falou assim, a galera preparada, é uma galera que tá nas ruas sempre, né? Sempre acontecem novidades, coisas que a gente não espera. Então, por que aqui não sei? Por que hoje seria diferente, né? E olha que eu perguntei. Mas eu não falei. Bom, a gente sempre acaba se deparando, quando a gente está fazendo trabalhos nas ruas, com pessoas que não são brasileiras, né? Nem sempre elas falam a nossa língua, etc. Principalmente quando a gente estava ali no MASP, né, que é a região da Paulista. E aí eu queria te fazer uma primeira pergunta. Você já se deparou com uma situação como essa? Se sim, o que é que você fez? Como você se sentiu? E qual é a necessidade que você identificou nesse momento que você teria? Qual é, na sua visão, qual é o desafio que existe, né, para nós quando nós estamos nas ruas com uma cidade como São Paulo, que é uma cidade cosmopolita de gente do mundo inteiro? Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência. Sim. Inclusive, foi uma saia justa. Nossa, eu uma vez estava evangelizando, me deparei com um angolano e ele não falava português, inglês bem pouco. Que fosse inglês, eu ainda daria um jeito, né? Enrolation. Mas era um espanhol, assim, bem Jesus difícil. loves you. Bem isso. Aí eu não entendia nada do que ele falava, tampouco ele a mim, mas ele queria saber o que estava falando. Aí eu peguei o panfleto e falei, aqui, Jesus. Tipo, eu não tinha muito o que falar. Mas, realmente, aí eu chamei outra pessoa que estava com a gente, no caso, o evangelista Weber. Aí ele veio, conversou com o rapaz, mas é uma dificuldade, que a gente... Tem poucas pessoas que falam uma outra língua no Crazy, no caso. Exatamente, é um ponto que a gente enfrenta, e também não só em relação a essa questão das pessoas que falam uma outra língua, mas também as pessoas que têm uma deficiência auditiva, né, e aí a gente precisa muitas vezes falar libras, né? Então a gente tinha o Wallace, nesses momentos a gente contava com o Wallace, mas o quanto que é importante a gente ter dentro do departamento pessoas, né, que conheçam a linguagem de libras, ou pessoas também que tenham a deficiência auditiva, que vão conseguir aproximar outras pessoas também, né? O quanto que é importante a gente estar sempre preparado para a obra. Lembrando disso, há um tempo atrás, a CR deu um curso, né? Um curso bem pequeno, de 20 dias, para alguns obreiros. E algumas pessoas do Crazy participaram, que foi assim, não aprendemos tudo, mas já deu uma boa ideia de como chegar nas pessoas, que são surdas, no caso. É um grande desafio. E também nessa linha a gente tem a questão dos refugiados, né? Que é um problema, é uma questão, não vou dizer um problema, mas no mundo inteiro. Então, em São Paulo também a gente tem essas pessoas que vêm de outros lugares e muitas vezes chegam aqui em São Paulo, não só com a dificuldade da língua, mas também com a dificuldade de ter todo um aparato, de ter toda uma aceitação e tal. Você já teve a experiência de poder ajudar algum refugiado? Você conhece alguém que já teve essa necessidade? Ou você lembra de alguma situação aqui na igreja que a gente teve que ajudar alguém nessa situação? Sim, alguns meses antes do início da pandemia, esse ano ainda, a gente estava ali no viaduto evangelizando, aí chegou um senhor na gente e falou, eu estou aqui, não tenho ninguém, não tenho o que comer, não tenho o que vestir, não tenho nada. Aí a gente trouxe ele, encaminhou até a igreja, porque realmente ele não tinha nada, ele tinha vindo de outro lugar, não tem família aqui.
E aí a gente encaminhou ele até a igreja. E são, assim, são situações corriqueiras. Isso acontece sempre. Quase todos os sábados que a gente vai para o MASP, ou um dia que a gente esteja aqui em São Paulo, acontece, infelizmente. É verdade. Luzia, a gente está caminhando aqui já para a última parte. Eu queria só que você, enfim, dentro disso que a gente falou, pudesse deixar uma mensagem aqui para o pessoal de casa, para as pessoas que estão aqui presentes junto com a gente nessa noite, a respeito desse tema, como se preparar para essas situações. Eu acho que, no momento, é muita oração e buscar em Deus mesmo, porque antes já era difícil. Era bastante difícil por todos os temas que a gente vem abordando. Mas agora, com a pandemia, tem essa questão de saúde, de se cuidar, de saber como chegar nas pessoas, o quanto chegar, com a proximidade chegar. Então, é buscar em Deus mesmo e orar e se preparar. É verdade. Bom, e aí eu queria te pedir que você fizesse uma oração nesse momento, justamente por esse tema, que você orasse pelos imigrantes, pelos refugiados, pelas nações, tá? Também pela igreja perseguida em outras nações. Queria que você fizesse uma oração nesse sentido, nesse momento. Pode ser? Sim, vamos orar. Querido Deus, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti mais uma vez, Pai. Parece tão difícil para nós estarmos aqui em uma pandemia, ó Deus, mas nós temos a possibilidade de podermos servir a Ti, Deus. Ó Senhor, quantas pessoas em outros países, em outras nações que não têm essa possibilidade, não têm essas condições. Deus, quantas pessoas que sofrem por amor do Teu nome, mas sofrem de verdade mesmo, Pai. Sofrem perigo de morte. Deus, tem misericórdia de cada um, porque no coração deles há o amor pelas almas, pelo Teu reino, há o amor por Ti, Senhor, há o desejo de chegar até no céu. Ó Deus, cuida de cada um, Senhor, e que nós possamos nos preparar, não somente fisicamente com a nossa saúde, Deus, mas possamos nos preparar espiritualmente para quando tudo isso passar, Deus, nós possamos chegar nessas ruas e buscarmos almas para o Teu reino, Deus, com amor, mas também com sabedoria. Nos prepara, Deus, nos ajuda todos os dias. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado, Luzia. Gente, uma salva de palmas para a Luzia. A gente só está no começo do nosso programa e logo mais a gente vai falar sobre outros temas também. Mas antes, agora, a gente vai de música, então eu queria chamar aqui a Ju. Ju, pega o microfone aí para eu também, o pessoal de casa te conhecer. Enquanto a galera vai montando aí. A Ju faz parte do Crazy Things também, faz parte do louvor, né, da banda aqui da igreja. A Ju é uma bênção. Ju, se apresenta aí para o pessoal de casa. Quanto tempo de CR? Oi, gente, tudo bem? Pessoal de casa e o pessoal daqui também, né? Que nunca me viu mais gorda. Gente, eu sou a Juliana. Eu acho que eu vou ter o quê? Eu acho que tem uns 2 anos, mais ou menos. Aí você me pergunta, mas o que você estava fazendo antes disso? Eu estava nessa transição, como a Luzia falou assim, a gente vem para cá desconfiando, né? E aí tem mais ou menos uns 2 anos que eu estou aqui, mais ou menos isso, eu acredito. E primeiro ministério que eu quis fazer parte realmente foi o ministério de evangelismo, né? Porque eu acho que todo mundo é missionário. Gente, uma salva de palmas para essa frase. Todo mundo é missionário. Ô Ju, e já deixa uma mensagem para a galera que está em casa desconfiando e que não apareceu aqui ainda, para colar junto com a gente, né? Então, o pessoal que está em casa, que não está aqui, que aqui tem uma galera, mas o pessoal que ainda está fazendo distanciamento já pode vir com segurança. Isso, é verdade. Só tiramos a máscara para falar com você. Mas venha e veja que não é só possível ser feliz, mas é possível amar Deus no próximo, no outro. Vem e veja. Amém, amém. Bom, então fica contigo aí, Ju. Maravilha. Quem souber, canta junto. Tá bom? De manhã
uma nova canção pra você, amigo, do meu jeito, pois estou certo de que me ouvirá, pois você jurou que estaria perto, perto de mim. E eu vou cantando e Deus me abraçando vai, e eu vou cantando e Deus me abraçando vai, distante daquilo que eu era, sem força, nem fé ou poesia, me encosto no peito daquele que atende o meu grito. Distante daquilo que eu era, sem força, nem fé ou poesia, me encosto no peito daquele que atende o meu grito. A Ele todo canto, canto. Amém. Amém. Amém, amém, muito bom. A música, ela de fato é algo que nas ruas, durante o evangelismo, as artes como um todo, é algo que chama muito atenção nas ruas. A arte, a música também está no DNA aqui nosso do Crazy Things, e sempre assim, todas as vezes que a gente vai para a rua, com dança, com teatro, com música, é o momento que as pessoas mais param assim e falam assim: nossa, o que está acontecendo ali? Deixa eu ver, o que está acontecendo, tal. E é nessa que muitas vezes a gente consegue ter abertura para falar do evangelho para as pessoas. E talvez você está aqui hoje, ou você está assistindo, e você está pensando assim: meu, eu queria tanto falar do evangelho para as pessoas, eu queria tanto, sabe, conseguir compartilhar, mas eu sou tímido, eu não sei, eu tenho vergonha, tal. Eu quero te dar uma dica para você que quer ter esse start, assim, de como você fala o evangelho. Por exemplo, você está na rua, caminhando, ou você está no metrô, e aí de repente você sente no seu coração algo assim: meu, eu devia falar com aquela pessoa. Quem já passou por essa experiência? De estar no metrô, você está na rua e algo no seu coração começa: meu, eu queria falar do evangelho para essa pessoa, eu preciso convidar ela para vir para a igreja. Uma dica que eu quero te dar para você fazer isso, ainda nesse assunto de música, de artes, é você simplesmente chegar nessa pessoa e perguntar se ela faz parte de alguma série. Você chega na pessoa e fala assim: licença, você faz parte do elenco daquela série do Netflix? A pessoa vai: eu? Você faz parte? Não, eu pensei que era, mas aproveitando nisso, deixa eu te perguntar algo. Eu tenho certeza, é sério mesmo que você não está naquela série? Sério? Olha, mas deixa eu falar algo, eu vejo em você alguma coisa assim de fama, de brilho, eu não sei, mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que é o brilho de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Já ouviu falar? Que legal, muito bom. E você faz parte de alguma igreja, alguma coisa assim?
Não, no momento não. Eu queria te fazer um convite. Eu não sei se você já ouviu falar da Cidade de Refúgio. É uma igreja, nós somos uma igreja, nós ficamos lá no centro de São Paulo. É uma igreja que fala de Jesus. E se você falou que já conhece Jesus, então você pode estar lá com a gente. Combinado? Amanhã a gente tem culto. Te vejo lá? É isso mesmo então. Valeu. Você viu como é simples? Você viu como é simples? Você não precisa ter medo. Você só precisa desse primeiro passo aí, desse start. Isso é o que você precisa para compartilhar o evangelho com alguém. Uma outra dica que eu quero dar para vocês também, para compartilhar o evangelho, é você utilizar o seu testemunho pessoal. Isso mesmo, teu testemunho pessoal é uma das maiores ferramentas evangelísticas que existe. Sabe quando você está conversando com alguma pessoa e você fala assim, isso que ela está falando eu já passei, isso já aconteceu comigo. Ali que é o momento de você já começar e já falar assim, posso te contar uma história? É a história da minha vida. E nisso você vai compartilhando seu testemunho pessoal. E essa é uma das maiores ferramentas evangelísticas que você pode ter. Amém? Então, nesse assunto aí de arte, de música, eu queria convidar uma pessoa também aqui do nosso time do Crazy. Queria chamar aqui o Rodrigo. Chega aí, Rodrigo. Salve de palmas aí pro Rodrigo. Pega esse microfone aqui que eu vou pegar o do lado aqui. Boa noite. Glória. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você está aqui na CR? Você chegou aqui como? Conta aí pra gente. Bom, na CR em si eu já tenho 3 anos que eu venho. Primeiro ano a gente vem visitando. Será que é isso? Será que é isso mesmo? Será que essa pastora está doida? Eu estou doido? O que está acontecendo? Será que a palavra falar comigo, mas não estou entendendo? Aí é mais ou menos isso, foi o primeiro ano. Mas aí depois a palavra realmente penetrou no coração. Comecei a sentir paz, comecei a sentir alegria. E falei, é aqui mesmo que eu quero crescer, é aqui mesmo que eu quero ficar. E foi indo, aí eu fiz a integração, bonitinho. Aí o primeiro departamento que eu entrei foi o Crazy, né? Eu tive uma forte... O Senhor falou fortemente comigo na questão do evangelismo. Por quê? Quando eu era de outra igreja, eu sempre tentava levar um visitante todo domingo, gente. Todo domingo era zap, e eu nunca conseguia levar. Eu ficava indignado, orava, Senhor, como assim? O primeiro ministério às vezes é uma missão e eu não estou conseguindo fazer uma missão. Aí quando eu entrei aqui, eu falei, não, eu vou ganhar almas para Jesus. E o primeiro departamento que eu entrei foi no Crazy. Eu lembro que a primeira vez que eu fui evangelizar foi com um membro que gosta de conversar bastante, eu não vou expor o nome dele aqui. E eu falei, agora eu vou ganhar uma para Jesus, agora eu vou conseguir. Aí a gente foi, aí eu falei, aquele irmãozinho ali, eu vou lá, que ele tem cara de refugiado, tem um negócio ali diferente nele, ele é refugiado. Aí eu ia chegar para conversar, outro irmãozinho, blá, 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 ganhou a alma dele para Jesus. Eu falei, Jesus, perdi minha chance. E foi indo, e o Senhor foi trabalhando. Também era uma pessoa um pouquinho tímida, né? Chegar em alguém e falar, você já conhece Jesus? Era um pouquinho de dificuldade que eu tinha. Mas acabou que o Senhor foi trabalhando, e eu fui cada vez mais me apaixonando pelas pessoas que sempre estão evangelizando com a gente. E, missões é aquilo que queima no nosso coração. Eu costumo dizer assim, que quem encontrou um amor, gosta de compartilhar esse amor, né? E eu acredito que no Crazy, a gente encontrou esse amor, essa amizade, essa união. E é isso que agrada as pessoas, é isso que atrai, né? Quando a gente chega, muitas vezes a gente chega com um monte de informação, a pessoa só quer um abraço, ou só quer desabafar o que ela está passando, e o Senhor tem dado estratégia, Deus estratégia para a gente, saber porque cada pessoa é uma diferente da outra. E foi assim, várias experiências. Agora eu vou contar uma experiência. Posso? Pode, com certeza. No culto de sexta-feira, a gente estava saindo bastante para evangelizar. Aí aqui na saída da igreja, o irmãozinho falou assim, vamos nessa rua bem escura. Eu falei, meu Deus, vou ser assaltado nessa rua. Aí o irmãozinho, vamos. Eu falei, então tá bom, né? Eu falei, eu devia ter ido para outra, Aí ali tinha um morador de rua sentado, mais uma moça, bem no cantinho assim, bem escuro mesmo. A gente passou, começou a conversar com eles, conversar, e eles foi abrindo o coração, falando o que eles estavam passando. E eles falaram assim, de que igreja vocês são? Aí a gente falou, da Cidade de Refúgio. Aí ele falou assim, o Van Diesel vai lá. Eu falei, nossa, o Van Diesel vai na Cidade de Refúgio? Como assim?
Aí lembra o irmão que vinha, que ele também era morador de rua, sentava lá atrás? Aí o apelido dele era Van Diesel. Aí a gente achou super cômico, assim. Aí ela falou assim, meu, Deus tem mudado a vida dele, eu quero ir lá conhecer aqui, eu quero ir lá conhecer essa igreja. E ali ela começou a desabafar e o Senhor ministrou ao nosso coração de orar por aquele casal que estava ali. E ali naquele momento ele aceitou a Jesus ali. E foi algo muito lindo, porque muitas das vezes a gente não quer ir nos becos, né? A gente não quer onde está escuro, mas é onde que o Senhor quer que nós vamos, aonde está escuro para a gente trazer a luz. Então esse foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi no Crazy. Amém, amém. Uau, uma salva de palmas para isso. Que incrível, glória a Deus pela sua vida. Amém. Amém. Eu queria te convidar então nesse momento que a gente conversou um pouquinho sobre artes, a gente falou um pouco também sobre a questão de timidez e medo. Eu queria te convidar para orar sobre isso. Porque talvez existem pessoas que estejam aqui ou pessoas que estejam nos assistindo que a grande barreira para compartilhar o evangelho seja a timidez, o medo. O que os meus amigos vão pensar de mim, sabe? E eu também queria que você orasse sobre isso. Então, sobre a questão também das artes, porque talvez essa timidez, esse medo que as pessoas têm de falar, talvez se elas estiverem nas artes, não sei aqui quantos aqui têm um dom aí, um talento para atuar, para cantar, para dançar, talvez essa seja a ferramenta de evangelismo que Deus quer te dar. Então eu queria te convidar a orar sobre isso. Posso falar uma coisinha? Quando eu cheguei, antes eu achava assim, por exemplo, essa questão de artes na igreja seria um pouquinho mais para enfeitar, sabe? Antes era essa minha visão que eu tinha em relação a artes, para enfeitar, para ficar bonitinho. Mas uma das primeiras coisas que, através da arte também, que eu achei que toca muito o coração das pessoas, a música e o Gerard, né? O Gerard foi o nosso companheiro aí de evangelismo, né? Sempre estava lá firme e fiel lá com a gente. Então, hoje eu vejo muita importância na arte, né? Porque tudo é arte. O Senhor é arte, Ele faz arte, a gente está aqui lindo, maravilhoso, porque é uma arte que Ele criou, né? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, nós conhecemos vários métodos de evangelismo que o Senhor colocou no nosso coração, ó Pai. Tudo para quê? Tudo para ganhar almas para Ti. Tudo para atrair o Seu povo para a Tua palavra, para a Tua presença, Senhor. Então abençoe esse ministério de arte, Senhor. Abençoe essas pessoas que através da arte demonstram o quanto são cheios da Tua presença. Senhor, que todo aquele que através da arte, Espírito Santo, ganhar almas para Ti, Senhor. Abençoe-os em nome de Jesus, ó Pai. Que todo aquele que tem os seus dons fala assim, mas Senhor, o meu dom é interpretar, o meu dom é somente dançar. Mas Senhor, eu sei que nesses dons, ó Pai, o Senhor consegue ganhar almas para Jesus, se assim a pessoa se permitir, ó Deus. Então eu oro para todos aqueles, Senhor, artistas, músicos, Senhor, intérpretes, aqueles que têm um coração voltado para a arte, na decoração também, Senhor, que eles sejam usados tremendamente por Ti, porque eu sei que num todo, Senhor, nós conseguimos ganhar almas para Jesus. Então abençoe o nosso departamento de artes, abençoe todos aqueles que trabalham com artes, que eles ganhem almas para Jesus, que o coração dele estejam sempre voltados para o reino e para a Tua vontade, e que assim essa chama se aqueça no coração de todos, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, muito bom. Tá bom? Falando nesse assunto ainda de artes ainda, eu queria te convidar. Eu falo demais, viu? Convidar você que está aqui, você que está em casa, a assistir um vídeo muito incrível que o pessoal da Cidade de Refúgio Rio de Janeiro preparou aí, que é de evangelismo. Vamos assistir, pessoal? Bora. Vamos lá? Meu nome é João, eu tenho 23 anos, moro em Rio de Janeiro e sou um homem trans. Falar de Deus é algo muito complexo. Não tem como eu definir em palavras o que Ele significa para mim. Mas tem como eu explicar como eu me senti no momento em que eu reconheci que era amado por Deus. Eu me descobri trans em meados de 2016. E no final do mesmo ano, eu resolvi que eu iria começar o meu processo de transição. Então, em 2017, bem no começo de janeiro,
eu comecei a entrar em diversos grupos de pessoas trans para procurar uma forma de fazer minha transição pelo SUS. Nesse mesmo ano eu queria ter um pouco mais de força e pela minha família sempre ter sido evangélica, ter crescido no meio evangélico, eu procurei uma igreja inclusiva, onde eu não pudesse ter que disfarçar quem eu era. Encontrei uma, comecei a congregar lá e foi lá que eu sofri a maior transfobia até hoje, do modo que as pessoas não aceitavam nem me tratar pelo nome que eu dizia que era. Sempre perguntavam qual era o meu nome de registro, ou ficavam fazendo trocadilhos com o meu nome, me tratando no feminino, por eu ainda ter traços femininos. E depois de um tempo, eu acredito que não tenha dado nem 8 meses, eu não aguentei mais e resolvi sair dessa igreja e me afastar totalmente de Deus. No ano seguinte, 2018, eu conheci uma mulher, comecei a me relacionar com ela, nosso relacionamento no começo era muito bom, só que era um relacionamento que me afastava mais ainda de Deus, porque ela não acreditava em Deus e também não acreditava que, sendo LGBT, poderíamos congregar numa igreja evangélica. Por isso eu não orava e não fazia nada, não lia a Bíblia, não fazia nada. Quando o nosso relacionamento acabou, eu sofri uma decepção muito grande com ela e eu resolvi me entregar a beber, a sair, a curtir e fiquei um bom tempo nisso. Eu terminei em agosto, mas quando chegou em novembro eu senti um vazio muito grande. Eu não encontrei na bebida, em sair com os meus amigos, nada daquilo que eu estava procurando. Então eu resolvi pesquisar no Google uma outra igreja. Comecei a procurar num sábado e encontrei o endereço da cidade de Refúgio. Resolvi que eu iria no culto de 6 horas do domingo, que se desse certo, tudo bem, mas que se não desse certo eu não ia mais buscar nenhum lugar onde eu pudesse adorar a Deus e também entender que Deus não tinha um lugar para mim, sendo transexual. Então eu fui no domingo, fiquei parado na frente do portão pensando em voltar para casa, mas tinha alguém na porta que me recebeu, me abraçou e quando eu entrei dentro da igreja, era o momento da intercessão, eu lembro de sentar no banco, o pessoal estava orando e começar a chorar, como não, foi um peso que saiu das minhas costas, um peso de 2 anos sem procurar a Deus, sem ter um relacionamento, sem ter uma força. Então eu chorei muito. E teve um momento de quem queria aceitar Jesus e eu estava tão machucado que eu não tinha nem força para ir lá na frente. Então veio uma pessoa até mim e perguntou se eu queria que ela me levasse lá, que se fosse comigo até o altar. Ela segurou na minha mão e foi. E eles começaram a orar e eu voltei a chorar mais um pouco e teve um momento muito especial que foi quando eu virei e estava todo mundo lá em pé e tinha a faixa dizendo que era uma família em Cristo. Foi nesse dia que eu percebi que eu tinha sido acolhido, que eu podia enfim ser quem eu era, ser o João, transexual, que eu não precisava ter vergonha. Hoje, na cidade de Refúgio, eu encontrei um lugar onde eu posso servir a Deus sendo quem eu sou. Onde eu não tenho medo de ser um homem trans, eu não tenho mais medo de falar sobre isso. Hoje eu encontrei aceitação, eu encontrei uma igreja que eu achava que não existia para mim.
Aleluias, que história linda, que história profunda, que testemunho, não é verdade? São essas histórias que nós vemos e testemunhamos todos os dias. E sabe por que é possível testemunhar e ver essas histórias? Pelo ID, pela disposição de pessoas como vocês que estão aqui na frente sentados, que têm realmente respondido a esse anseio de Cristo por alcançar a outros. E também por você que trabalha e atua na igreja, porque você também está fazendo missões. Então, é por conta dessas coisas que nós estamos aqui, por conta dessas pessoas que nós estamos aqui, por histórias como essa. Bom, eu quero, nesse momento, te convidar para a gente fazer uma pequena e breve reflexão aqui. Nós estamos nessa noite falando sobre missões, evangelismo, sobre levar a mensagem da cruz para outras pessoas. E com certeza em algum momento você já deve ter se deparado com uma situação, eu já passei por uma situação como essa, acredito que você também, onde você, ao falar de Jesus, a pessoa te responde assim: olha, desculpa, eu já tenho uma religião. Olha, eu agradeço muito, mas eu sou de uma religião tal. E aí a pessoa fala o nome da religião dela. Essa é um tipo de resposta que, quando a gente se depara, de certa forma nos paralisa. Porque a gente está ali empolgado para falar mais. E quando a pessoa diz isso, ela claramente quer te falar assim: olha, eu não quero que você prossiga falando o que você está falando, porque não há espaço, não se encaixa, não tem como, eu já tenho uma religião. E essa frase, ela é desafiadora, porque realmente essa é uma resposta de alguém que não está disposta mais a te ouvir. E quando a gente se depara com isso, a gente realmente se sente numa sinuca de bico, vamos dizer assim. Porque a pessoa diz: eu já tenho uma religião. Desculpa, eu já tenho uma religião. Religião, do latim religare, que significa atar ou ligar com firmeza. Ou seja, tem um sentido daquilo que nos une, né, que une a humanidade à esfera divina. Essa é a definição de religião, uma das mais defendidas. Talvez, como eu, em alguma dessas situações, você tenha arrumado uma solução para essa resposta da pessoa que você estava falando de Jesus. Talvez você tenha pensado assim: já sei. Eu vou dizer assim para ela: não, mas eu não quero te apresentar uma religião. Não quero te apresentar uma religião. Já foi assim com você? Essa acho que é a resposta que a gente, que geralmente mais preparado, né, a gente já tem ali no bolso para dar nessas situações. Não, eu não quero te apresentar uma religião. E aí, nessa hora, quando a gente fala isso, a pessoa acha que ela fica... Sabe aquele meme da Nazaré Tedesco, assim, um monte de númerozinho aparecendo? Porque ela vai pensando assim: nossa, mas como assim? Ele falou Jesus, a minha avó fala para mim, a minha tia, e ela é da igreja tal e tal. Como assim não quer apresentar uma religião? Uma coisa que a pessoa fica num momento assim, tentando de alguma forma digerir ali, né? Talvez pensando, mas como assim, né? Como assim não é uma religião? Não faz sentido. Mas o fato é que existe uma grande questão, porque se o cristianismo se denomina uma religião, ela vai estar ligado a religiosos. E todas as vezes que a palavra religioso se aparece no Novo Testamento, está ligada a fariseus que foram tremendamente questionados, tremendamente confrontados por Jesus Cristo, porque foram aqueles que eram apegados a dogmas, a regras, e não olhava aos outros com a humanidade, não olhava as pessoas com amor e com carinho. Então, é por conta justamente dessa questão que a gente não quer estar associado a essa coisa da religião. E aí, sabendo que Jesus foi aquele que veio para quebrar
todos os dogmas e paradigmas. A gente não gosta dessa caixa que a sociedade pode nos colocar, porque a gente não quer ser identificado como uma das religiões. A gente não quer esse lugar. E aí tem também aquela frase bem clássica, né, que assim, religião não se discute, né? Religião não se discute. E aí, se religião não é pauta para discussão, então não vamos tocar, não vamos falar, né? Mas e aí, como é que eu falo de Jesus? E aí entra de novo o grande dilema. Mas não queremos passar a ideia de que a nossa religião, no final das contas, ela é melhor em detrimento da outra. Não no momento onde a gente vê e assiste questões como terreiros de candomblé sendo incendiados em nome de Deus por evangélicos. Então, não, a gente não quer passar a imagem de que temos uma religião que é melhor ou superior à outra. Nós não queremos estar associados a isso. E aí sempre fica aquela questão, né? Qual é a religião certa? Qual é a melhor religião? E eu vou mais, somos uma religião? Vai pensando aí, somos uma religião? Enquanto você pensa, eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia aí, você de casa também, se puder pesquisar aí no seu celular. Tiago 1, 22 a 27, nós vamos ler. Tiago 1, 22 ao 27. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Interessante que a palavra de Deus, ela não deixa de nos associar à prática religiosa. Olhando aqui ao que Tiago nos escreve na sua carta, nós percebemos e vemos a palavra religião sendo usada, sendo citada. Porém, a citação dele vem, sim, ele cita a religião, porém, ele coloca algumas observações. Alguns poréns, quando ele cita a palavra religião. São observações que são de tamanha relevância para nos ajudar a ancorar a nossa visão do que é a religião. Dessa passagem que nós lemos, nós podemos extrair aprendizados que são essenciais para, de uma vez por todas, de fato, setar aonde deve estar baseado aquilo que chamamos de religião. E eu quero dizer que essa religião que Tiago está falando aqui é a religião perfeita, é a melhor religião. Mas, Mateus, você está falando a melhor religião, você falou no começo que falar que é a melhor não soa muito legal numa estratégia de evangelismo, porque eu dizendo que a minha religião é melhor, eu vou estar ofendendo a outros que se denominam a ter outras religiões. Calma, 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 a gente vai chegar lá. Mas eu intitulei essa mensagem de A Melhor Religião e você vai entender por quê. Nós podemos observar no versículo 27
2 pilares. São 2 pilares que ancoram essa religião. O pilar da compaixão e o pilar da santidade. Um pilar da compaixão que fala do que eu faço para alguém. Quando ele diz assim: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. O outro pilar é o pilar da santidade, que fala do que eu sou para Deus. Mas observe, do que eu sou, não do que eu mostro. Então são esses 2 pilares que Tiago está definindo aqui para nós. Ele define que visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, pilar da compaixão, e guardar-se incontaminado do mundo, pilar da santidade, é a religião pura e sem mácula para o nosso Deus. Entenderam por que ela é perfeita? Porque ela é pura e ela é sem mácula. Eu quero, nessa noite, destacar um desses pilares, que é o pilar da compaixão. O ministério de Jesus, se a gente observa, era um ministério que era sensível às necessidades das pessoas. Por onde Jesus passava, ele acolhia. Por onde Jesus passava, ele estava sempre atento às dores e às necessidades daqueles que mais sofriam, como as viúvas, os pobres, os marginalizados por causa de alguma enfermidade, os injustiçados nas mãos dos religiosos da época. E aí, diferente desses líderes religiosos que percorriam as casas das viúvas e das pessoas pobres para espoliar, para tirar, para cobrar a riqueza que na visão da igreja daquela época era de direito. Então eles entravam nas casas para justamente tirar alguma coisa das pessoas, as pessoas tinham que pagar algumas coisas para eles. Jesus fazia diferente, Jesus ia até essas viúvas, esses pobres, para apoiar. Jesus passava no seu ministério, que era um ministério dinâmico, que era um ministério que subia e descia, e aldeias, e ele não parava, mas por todos os lugares que ele passava, ele demonstrava o amor, a compaixão. Ele conseguia atrair as pessoas em seu ministério, ele conseguia olhar as pessoas, ele conseguia perceber o toque das pessoas instintivamente, de forma distintiva, ele conhecia individualmente cada uma das pessoas quando se aproximavam delas, ele procurava gastar tempo sentado com elas, conversando, atendendo, e eram multidões. Eram multidões, e quando eu falo de multidões, eu me lembro das Sé às 6 da tarde. Nós vivemos numa cidade muito grande, onde talvez agora menos, mas a gente está sempre cercado de muitas pessoas. E quando você vem até a igreja, quando você vai para a sua casa, você passa por muitas pessoas, por muitas multidões, no metrô, no trem. E quando eu vejo o ministério de Jesus, eu vejo que ele conseguia dar conta disso. Ele conseguia, mesmo que sendo tantas pessoas, ele conseguia olhar para cada uma delas com cuidado, com amor, com zelo, com compaixão. E a pergunta que fica para nós é, se a compaixão é definida por Tiago como um dos pilares da religião, por que será que nós, a igreja, estamos tão envolvidas em discussões? Por que será que estamos tão preocupados em convencer aos outros do que é certo, do que é errado, porque é isso, porque é aquilo, porque esse é o nosso posicionamento, porque estamos tão envolvidos em discussões, gastando o nosso tempo com isso, querendo empurrar goela abaixo das pessoas uma mensagem a todo custo, se esse não é um pilar desta religião que nós acabamos de ler?
Sim, existe uma religião, como nós falamos. Uma religião que eu e você fazemos parte. E ela tem a compaixão como base. Eu estou falando de um olho no olho. Um abraço silencioso. Eu estou falando de estender a sua mão para uma pessoa que está passando por uma necessidade. Eu estou falando sobre mandar uma cesta básica para a vizinha que passa fome, para o irmão da igreja que passa fome. Você está no restaurante e você dar uma gorjeta, entre tantas outras demonstrações. Isso é o exercício da religião. E todas essas práticas, por mais pequenas que elas possam parecer, elas dizem muito. As nossas ações, e talvez seja isso que nós precisamos entender, eu e você, que as nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras. E quando nós como igreja começarmos a exercer essa compaixão, a colocar em prática, de uma forma visível, de uma forma que não seja pretensiosa, querendo se colocar de forma superior, nós vamos conseguir demonstrar para os outros, sem muito falar, nós vamos conseguir falar da melhor religião. E depois de tudo que eu disse aqui, é difícil não olhar para essa religião e não achar ela bela. Então você entende quando eu te digo que é a melhor religião? E que você não vai dizer que é a melhor religião, mas você vai praticar. As pessoas não vão achar jamais feia. Elas vão olhar para você e vão ver Jesus. Porque Jesus fazia tudo isso, e assim como Jesus fazia, nós também estamos debaixo desse envio, o envio do próprio Cristo, que veio e comissionou a igreja a uma missão que nós chamamos de missão integral, que é uma missão, e aí não estamos falando de missões, evangelismo, não, estamos falando da missão da igreja como um todo, que tem uma missão que é completa, que tem uma missão onde não se existe a discussão se devemos colocar mais a nossa energia em estratégias de evangelismo ou se devemos empenhar os nossos esforços na ação social. Não, não existe, porque ela é completa. Ela é tudo isso, englobado. Porque uma vez que eu estendo a mão, eu falo de Jesus. Uma vez que eu estendo a mão com compaixão, eu estou sendo Cristo para o mundo. O resto que nós temos que fazer, todo o resto, é o outro pilar. E talvez seja esse outro pilar, o pilar da santidade, que talvez tanto tome o nosso esforço nessa prática dessa religião. E talvez a gente esteja levando muito mais a nossa religião no pilar desse conceito de santidade do que no pilar desse conceito da compaixão. Mas o pilar da santidade, ele fala daquilo que eu sou, no íntimo, no secreto, quando ninguém me vê. Isso é o pilar da santidade. E não daquilo que eu me esforço para mostrar, me esforço para que falar todo dia para as pessoas palavras da Bíblia e etc. O fato é que nós estamos vivendo um tempo onde é difícil, às vezes, até nas ruas, falar Jesus te ama. Uma das nossas orientações, às vezes, para o departamento é: não chega falando Jesus te ama.
Porque às vezes essa frase já foi, a pessoa que você está falando já ouviu essa frase de alguém que no mesmo momento que disse Jesus eu te amo, Jesus te ama, também foi estúpido com ela ou grosso com ela no momento que ela fraquejou, que ela caiu. Então, hoje está difícil porque essa frase muitas vezes pode soar de uma maneira ruim, por mais bela que ela seja. Mas talvez você ser parceiro no trabalho, sabe? Talvez você ficar quieto em algumas situações e só abraçar a pessoa e falar, você está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Ser o ouvido de alguém, ligar para alguém, ir na casa de alguém, ficar com ela, tomar um café com ela. Talvez seja tudo o que ela precisa. E nas ruas a gente tenta sempre se misturar. Vamos fazer uma grande mistura aqui. Dessa conexão, desse elo. A gente vai conseguir trilhar outros caminhos, chegar em outros lugares, que vai levar a pessoa a conhecer a palavra, porque ela foi atraída por essa compaixão, por esse imã que existe em todo aquele que é como Jesus. Feche seus olhos, você que está em casa, você que está aqui. Vamos pedir ao Senhor que nos mova de íntima compaixão. Uma compaixão tremenda que nos faça entender totalmente e completamente que não somos nada, que não temos nada, e que tudo vem dele, tudo começa com ele, tudo começa com essa entrega que Jesus teve para conosco. E que se ele se entregou dessa forma, por que nós não vamos nos entregar para o outro? Se Jesus fez tudo pelo outro, por que nós não vamos fazer tudo pelo outro? Mas sem interesses de uma mensagem que vá fazer com que a pessoa tenha isso ou aquilo. Não, as pessoas não têm, as pessoas não têm, as pessoas precisam apenas de Jesus, de igreja, de Jesus. E se ela tem Jesus, ela tem comunhão, ela tem amor, ela quer estar junto de outros, ela quer estar perto de outros, e ela tem você, ela tem a igreja, você, ela tem a igreja. Senhor, estamos aqui, Senhor, neste momento, gratos, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos feito entender, o Senhor tem nos dado estratégias para esse tempo. Ah, Pai, nós não gostamos da palavra religião, mas se há uma religião que a Tua palavra define, é essa que nós queremos viver. Nós queremos ter compaixão, nós queremos olhar para o próximo. Senhor, nos ensina. Derrama o Teu bálsamo, derrama o Teu óleo sobre as nossas cabeças e nos ensina a ser como o Senhor é. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos esses dois pilares na nossa vida muito bem sedimentados, de maneira que um não possa ser maior do que o outro, mas que eles estejam na mesma posição, de maneira equilibrada. Que não nos falte compaixão, que não nos falte anseio de sermos para o outro esse braço estendido. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos sair daqui, que nós possamos, ó Deus, sair dessa transmissão, deste programa, com um novo olhar para com os outros. Que o Senhor possa nos fazer lembrar de quem nós somos, de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou, e assim nós possamos, ao olhar para alguém, identificar aquilo que o Senhor ora fez na nossa vida também. Vem, Senhor, fazer isso hoje no nosso cotidiano. Nós sabemos que nós não precisamos de grandes estratégias, nós não precisamos de grandes eventos, nós não precisamos, ó Deus, de várias ocasiões, não. Nós precisamos fazer e viver esta religião nas nossas casas, nas ruas, para o nosso amigo.
Ah, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu amor que nos impulsiona a vivermos de graça em graça, de fé em fé. Em nome de Jesus. Amém. E você que está com a gente nessa transmissão e que quer fazer parte dessa religião, que, como nós falamos aqui, quer olhar para o outro dessa forma, nós queremos te dizer que nós não somos um grupo de pessoas perfeitas, mas a gente tem tentado aprender todos os dias com esse lindo Jesus. Esse lindo Jesus que nos ensina todos os dias e mais um pouco. E com Ele nós temos aprendido. E nós acreditamos que conosco você também pode somar. Com você a gente pode viver novas coisas. A gente pode conhecer outras coisas. E a gente está a fim de partilhar com você também dessa descoberta desse Jesus. Então, eu quero te fazer um convite. Se você que está em casa ou você que está aqui quer fazer parte dessa religião com a gente, que se chama Jesus, que é o próprio Jesus, eu quero te pedir que você não deixe de entrar em contato com o nosso time de comunicação, nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, telefone. E assim que tiver oportunidade, vir para partilhar com a gente desses momentos. Se você sente esse desejo no seu coração, dá um toque para a gente, fala com a gente. Se você aqui também tem esse desejo, por acaso você ainda não tinha tido um contato com esse Jesus, eu te convido você a sinalizar, levantar sua mão, porque você é muito especial e a gente quer orar por você, a gente quer te abençoar, a gente quer comemorar que você está entrando para esse time. E dentro do seu coração, você viva esse novo de Jesus, porque é lindo, é uma descoberta todos os dias. Então, eu vou fazer mais uma oração por você. Essa oração é por você. Todos nós estamos orando nesse momento por você. Você é importante para nós. E nós vamos agora, de mãos estendidas, orar pela sua vida. Se tiver alguém, sinalize com sua mão também, nós vamos orar. Mas se tiver também, não tem problema. Senhor Deus e Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos nessa hora a vida, Senhor Deus, desta pessoa que deseja se conectar contigo. Senhor, abençoa a vida dela, Pai. Todos os seus caminhos, todas as suas escolhas, todos os seus propósitos e objetivos. Que a partir de hoje ela viva o novo que o Senhor é. Que ela possa conhecer e reconhecer no seu caminhar todos os dias que o Senhor está com ela. E nós temos a certeza, ó Pai, que o Senhor, estando com ela, tudo será diferente. Por isso nós abençoamos a vida desta pessoa nesta hora. Te pedimos que o sangue de Cristo Jesus, que tudo faz, que tudo opera, se derrame sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Uau, que reflexão incrível, né? Foi muito boa mesmo esse momento que nós tivemos agora aqui. Mas neste momento, eu quero também convidar aqui mais uma amigona nossa aqui de ministério, para estar compartilhando aqui com a gente mais um pouco do que Deus tem feito em nossa igreja, em nosso ministério. Eu queria convidar a Ianca aqui. Yeah. Paz. E aí, Ianca? E aí? Conta aí pra gente, como é que você chegou aqui na igreja? Quanto tempo você está aqui na igreja? Olha, eu cheguei em 2019. Eu vim de uma outra igreja e tal, e Deus me trouxe para cá, né? Eu
costumo dizer que quando Deus tem um propósito, Ele move céus e terras para que a gente esteja aqui. Então, assim, Deus literalmente tirou minha raiz do lugar que eu estava e me plantou na cidade de Refúgio. Amém. E o Ministério de Evangelismo, mano, pulsa no meu coração, né? Porque a gente respira evangelismo, a gente respira Jesus, a gente respira falar de Jesus para as pessoas, né? Então, aí eu vim parar na cidade de Refúgio porque Deus me plantou aqui. E eu tô super feliz. Eu passei a mesma coisa que o Rodrigo passou no primeiro ano, né? Tipo, meu, que negócio que é esse? Como assim, né? A igreja aceita todo mundo. E eu sempre quis ver pessoas na igreja que a gente vê aqui. Então, eu sempre acreditei, mesmo numa igreja tradicional, que Deus amava pessoas, independente de como ela era por fora. Sabe por quê? Quando eu me converti, eu era super piriguete, gente. Gente, eu juro pra vocês, eu ia pra igreja de decote, vestido, todas as minhas roupas eram de costas, tipo, abertas, sabe? E Deus, Ele nunca olhou pra isso. Ele nunca olhou para isso. Por quê? Porque a aparência, Deus não está nem aí para a tua aparência. Entende? Então, eu consegui entender quando Deus me alcançou, que Deus Ele não se importava com aquilo que eu vestia, com aquilo que eu... com o corte do meu cabelo, com o decote da minha roupa, porque Deus Ele não olhou para isso. O homem olha para a roupa, o homem olha para a aparência, mas Deus não. Então, quando Deus Ele me alcançou, eu falei, velho... Meu, eu ia de calça leg com a barriga aparecendo para a igreja. Para vocês terem noção. Então, assim... E Deus, Ele não olhou para isso. E é por isso que eu estou aqui, sabe? Então, eu entendi desde quando eu me converti, que tem muito tempo já, que Deus, Ele não olhava para a aparência. E eu acho que foi mais fácil eu estar no evangelismo, porque a gente não tem que olhar para a aparência das pessoas. A gente tem que olhar para o coração. E não interessa se ela é homo, hétero, trans, virada do avesso, piriguete. Deus, Ele ama as pessoas, né? Deus, Ele olha para o coração. Amém. Então, essa é a minha experiência em Deus, e por isso que eu estou no evangelismo, porque Deus, Ele me alcançou, Ele olhou para o meu coração, entendeu? Amém. E no evangelismo a gente tenta olhar para o coração das pessoas. Sim, não interessa se é morador de rua, não interessa se está cheirando a cachorro, porque a gente já abraçou gente na rua cheirando a animal, sabe? Tipo... Vocês sabem, né, que o morador de rua ama cachorro. E a gente abraçava as pessoas e tá tudo bem, velho. Porque Jesus, Ele é assim, sabe? Amém. Sim, sim. Então, tipo, mano, eu amo Jesus porque Ele é assim, Quantos simples. aqui amam Jesus? Jesus é simples. Jesus é simples. A gente que complica. Sim, sim, total. Né? Mas sabe o que eu queria conversar com você também? Lendo a Bíblia, lendo a história dos discípulos, a gente vê que eles tinham um estilo de vida também de se mover no sobrenatural. Sim. Então, além de falar sobre as boas novas do Evangelho, eles também oravam pelos enfermos, sim, eles entregavam palavras de conhecimento, eles se moviam no sobrenatural. E teve uma experiência que eu tive nas ruas, a gente estava fazendo evangelismo aqui no Arushi, e aí parou um rapaz, e a gente estava ali com um panfleto e conversando ali com uma galera na rua, e aí do nada ele me parou, e aí eu percebi que ele olhou para a minha camiseta, que a gente tem uma camiseta aqui, aqui na igreja, dentro do Crazy também, que é do nosso ano evangelístico, que diz, é possível ser feliz. E aí ele parou, ele olhou para a camiseta, e eu acho que ele identificou que fazia parte talvez de alguma igreja, ou pelo menos alguma organização religiosa, só que ele identificou que era a cidade de Refúgio. Porque ele parou, ele me olhou e falou assim, antes de eu poder, sei lá, me apresentar ou falar oi, ele me parou e falou assim, olha, eu só vou na sua igreja se as suas duas pastoras me curarem do HIV. Aí eu parei e falei assim, mas as minhas pastoras, elas não vão curar, quem vai te curar é Jesus. E aí ele falou assim, mas aí eu não quero, tchau, e saiu. E aí, só que naquele momento, eu estava tão cheio de fé que eu falei assim, se eu tivesse a oportunidade, se ele desse essa abertura para orar, eu creio 100% que Jesus ia curar ele, sabe? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, e Ele é soberano, Ele tem autoridade, Ele tem poder, não existe impossível para Jesus. E eu queria saber assim de você, o que você acha dessa questão de nas ruas a gente se mover no sobrenatural, se a gente vê um enfermo, a gente ter fé para orar por cura, o que você acha? Ele já teve alguma experiência, talvez? Então, eu acho que a gente tem que ser louco por Jesus mesmo, sabe? Colocar a mão e orar, e se Deus curar, amém, e se Ele não curar também, é Ele, né? Não é a gente que vai curar. Então, eu acho que viver Jesus é uma coisa muito louca, né? Ninguém parar na rua para orar por ninguém. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter ousadia, sim, de falar, beleza, você está com dor de cabeça, eu vou orar por você. Beleza, você está com câncer? Mano, a gente vai orar e Deus vai te curar.
eu ganhei meu irmão para Jesus, né? Eu ganhei ele com 10 anos de idade para Jesus. E hoje ele tem 16. E ele me contou um testemunho, ele falou assim: Ianca, eu sempre quis que Jesus me usasse na rua para orar pelas pessoas e tal. E aí, 16 anos. Ele falou assim, e o cara veio morrendo de dor, ele estava no metrô com problema na perna. E aí eu falei, caramba, Deus, eu queria ter ousadia para orar. E Deus deu essa ousadia para ele. E ele foi e orou. E o cara foi curado. Uau, amém. E eu nunca tive essa experiência de, tipo assim, orar pela pessoa e ela ser curada na minha frente. Mas ele teve essa experiência e isso me edificou. Porque, caramba, ele tem 16 anos, ele só teve ousadia e ele só falou para Deus, Deus, me usa. Então, eu acho que essa questão é muita gente ter ousadia, dar a cara a tapa e falar, eu vou orar, porque se Deus curar, amém. Se Deus não curar, eu fiz minha parte. Né? Então, eu tive essa experiência na minha família, que meu irmão super novinho teve essa experiência e hoje em dia ele ora pelas pessoas na rua e ele não está nem aí se vai ser curado ou não. Ele, eu vou fazer minha parte porque eu quero ser ousado. Amém. E nessa ousadia ele vai, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que sim orar pelas pessoas, independente se vai ser curado, se não vai, se vai ser... se a pessoa vai levantar da cadeira de roda ou não, a gente tem que orar e crer que Deus vai fazer. Amém. Porque Ele que tem o poder para fazer. Sim, amém. Muito bom. Então, eu queria te convidar nesse momento. Eu creio que talvez existem pessoas que estão nos assistindo agora, que talvez estão com algum tipo de dor, ou que tem alguma enfermidade, ou talvez aqui mesmo tem alguém que está nessa condição. E eu queria te pedir para você, nesse momento, orasse por isso, sabe? Porque nós cremos em um Deus que cura e Ele pode derramar cura agora, sabe? Amém. E também para que você orasse para que o Espírito Santo venha derramar poder mesmo sobre nós, que nós tenhamos a ousadia dos discípulos, que possamos aí incendiar as ruas mesmo com o fogo do Espírito Santo. Amém? Amém. Você ora pra gente? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos? Deus, em nome de Jesus, eu apresento as nossas vidas diante do Senhor. Sabe, Deus, que o Senhor possa nos dar ousadia, Deus, nesses dias. Deus, que o Senhor tire toda a timidez, Deus, de todo mundo que está aqui. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, viver o sobrenatural do Senhor nas ruas. Sabe, que quando nós colocarmos as mãos, as pessoas possam ser curadas. Amém. Sabe, Deus, que as pessoas possam ser libertas em nome de Jesus. Deus, nós sabemos que nós não temos poder, mas o Senhor tem. Amém. E porque nós temos o Senhor, Deus, nós cremos. Deus, que as pessoas serão curadas em nome de Jesus. Amém. Deus, desperta no nosso coração, Deus, essa ousadia. Sabe, Deus, que nós não venhamos ter medo, receio, vergonha do que as pessoas vão pensar, mas que nós possamos ter fé. Amém. Que se nós orarmos, Deus, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus, as pessoas serão curadas. Sim, Deus, então que nesse tempo o Senhor possa nos usar, Deus, para curar, para levar a palavra, para libertar os cativos. Espírito Santo de Deus, usa esse povo em nome de Jesus. Deus, eu coloco diante do Senhor todos aqueles que estão com dor. Deus, eu não sei a região, eu não sei quem que é, mas o Senhor sabe. Deus, então que em nome de Jesus, que o Senhor leve essa enfermidade. O Senhor diz que o Senhor morreu e pagou o preço por todas as enfermidades na cruz. Deus, então nós não aceitamos, Deus, nenhuma enfermidade na vida do seu povo. Deus, vem com a tua cura, Deus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, sobre a vida de todos aqueles que creem que podem ser curados. Deus, nos dá fé para nós acreditarmos que nós podemos ser curados. Sim, Deus, e nos usa nesse tempo como canal de Deus para curar as pessoas que estão lá fora. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa oração. E eu já queria aproveitar então esse momento para a gente ter aí mais música. Vamos lá, Ju? Amém, vamos de música. Antes da gente ir para a parte da música aí, Ulisses, você quer contar para a gente, enquanto a Ju vai se preparando aí, pega aí seu microfone, falar para a gente um pouquinho sobre contribuir, sobre como apoiar a obra. Pessoal, nós do Crazy Things, nós acreditamos muito que missões, elas se fazem de uma forma bem dinâmica e ampla. Então, talvez a gente está falando aqui sobre evangelismo e falar de Jesus e orar por enfermos, e você talvez esteja num ambiente onde não seja possível, talvez, você orar por alguém,
Ou talvez você está num ambiente em que você não vai conseguir falar de Jesus, e aí você pode se sentir limitado. Você pode se sentir, mas como eu posso então fazer missões? Existe uma outra forma de você fazer missões também, que é semeando, que é investindo. Porque tudo isso que nós estamos fazendo, transmissão online, ir para a rua, missionários que estão aí viajando pelo Brasil e o mundo inteiro, tudo isso tem custo, e a gente sabe que é. Eu estava comentando hoje mesmo sobre o fato que existem pessoas lá do Japão que mandam mensagem para a cidade de refúgio querendo saber quando que vai ter uma cidade de refúgio aqui no Japão. E a gente foi pesquisar as passagens disso, é R$7.000 a ida, R$7.000 a volta. Então aí a gente tem um total de 14 mil para conseguir, por exemplo, chegar lá, fazer uma viagem missionária ou algo assim. Então a gente sabe que missões ela é feita de uma forma muito ampla, ela é feita de uma forma muito dinâmica, e todos nós podemos estar envolvidos nisso, seja falando, seja orando ou investindo. As pessoas elas imaginam que espiritual, aquela questão incrível, é só aquele que está pregando, aquele que está com o microfone, mas tão espiritual quanto aquele que está pregando com o microfone é aquele que está investindo, é aquele que está semeando. Nós dois, aquele que está pregando e aquele que está investindo, faz parte dessa grande obra. Então, você que está assistindo, você está vendo aí na tela as informações de como você pode investir, contribuir aqui nessa obra. E você que está aqui presencialmente, que queira contribuir, queira investir nisso, levanta a sua mão, que a gente tem aqui a nossa equipe que está disponível aí para te auxiliar nisso. Amém? Muito bom, vamos lá. Amém. Vamos lá. Gente, quem sabe canta junto, tá? Por favor. Aproveitando o gancho da mensagem de Mateus, essa boa nova que a gente escuta, que a gente viva ela todos os dias. De tudo que eu tenho pra dizer, eu digo muito pouco com as palavras. Eu presto atenção em ti. Vejo com apreço o teu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar, me guiar. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. Mas sou levado a ir adiando esse dia, que é me lançar em ti e me ver completo em teu amor. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar todos os dias, deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem.
mas sou levado a ir adiando esse dia. Quer me lançar em ti, Jesus, e me ver completo em teu amor. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar todos os dias, deixa eu viver a boa nova que me deixa amar sem perguntar a quem é. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias, deixa eu viver que me faz bem, me deixa amar sem perguntar. Essa é minha oração. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com teu amor todos os dias, deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. Uau, queremos viver essas boas novas. E falando de boas novas, quero te falar, não sai daí, a gente ainda não acabou. Eu quero chamar aqui o missionário Márcio. Miss, vem aqui, chega para cá, chega junto. Pega aí o microfone. Que a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Se apresenta aí pra gente. Fala aí quanto tempo que você está na CR. A paz do Senhor Jesus. Bom, eu estou na Cidade de Refúgio desde 2015. Eu fui alcançado de volta para os caminhos do Senhor, num outro ministério. Eu quero, inclusive, contar um pouquinho, que eu estava queimando ali no banco para contar uma situação que aconteceu. Deus colocou no meu coração para falar isso hoje aqui, porque não sei se tem alguém ouvindo isso ou vai ouvir posteriormente e precisa saber. Eu fui criado num contexto que, uma vez que você pecasse, que você saísse da igreja, que você desviasse, você perdia o direito da vida eterna, perdia o direito de se relacionar com Deus. Eu fui criado num conceito, numa visão de uma igreja evangélica, o qual não vou falar o nome aqui, que era, pecou, acabou, você não tem mais jeito. Um Deus assim, bem do Velho Testamento. E isso entrou na minha alma, né? Então, quando eu tomei realmente a decisão de viver quem eu era, eu simplesmente me senti sem lugar no mundo. Eu pensei, se Deus não me aceitava mais, o que eu vou fazer então? Então eu fui abraçar realmente o inferno mesmo, né? Então, infelizmente, andei pelos piores caminhos que você pode imaginar. E me chamavam para a igreja, eu jamais, não, para a igreja eu não quero ir. Mas muitas das vezes, eu acabava dentro de uma boate, dentro dos piores lugares, eu acabava ouvindo ainda a voz do Espírito Santo, e aquilo me constrangia de uma forma muito grande. Mas como, se Deus não me aceita, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou ouvindo isso? E aí foi um dia eu andando pelas ruas da cidade de Campinas, que eu morava lá,
eu olhei para o céu e falei, não aguento mais. Porque viver no mundo, viver na escravidão e na incerteza da salvação é uma coisa assim, lastimável. Viver longe de Deus é uma coisa horrível. Viver sem esse Jesus e sem conhecer quem é Jesus de verdade é a coisa mais triste que existe. E eu olhei para o céu e falei, meu Deus, eu não aguento mais isso. Naquele dia, questão de 10 minutos, eu encontrei um missionário de uma outra igreja, que eu não conhecia, mas do nada ele começou a falar comigo, e insistiu para que eu fosse nessa igreja inclusiva, e eu falei, jamais, e ficou aquela guerra, aquela luta, imagina que eu vou numa igreja assim. Aquela relutância, né, aquela que relutância. Muita gente, eu também, acho que quase todo mundo acaba passando um pouquinho por esse momento. Exatamente, aí eu cheguei na igreja, e aí falaram que era uma pastora, que ia ministrar, e ela entrou com aquele jeitão bem homem, lá falei, vou embora, imagina, eu não vou ouvir, imagina, não vou ouvir isso aqui, imagina, eu queria ir embora, eles me seguraram na cara, fica aqui, eu falei, jamais, mas como assim? Aí peguei e fiquei, e ela começou a pregar, e Deus mudou a palavra no meio da pregação, ela começando a pregar, ela veio de Guarulhos pregar em Campinas, ela foi de Guarulhos pregar em Campinas. Você entrou aqui, ela começou com essas palavras, você entrou aqui hoje. Eu falei, lógico que eu entrei, eu estava muito relutante. Desse jeito. Aí, lógico que eu entrei. E você andou pelas ruas dessa cidade, aqui de Campinas, esses dias, desse jeito. E você olhou para o céu e falou, meu Deus, que deserto. Eu falei, oi? Está falando comigo? E aí aquilo me cativou a minha atenção. Deus falou tudo e mais um pouco do que eu tinha falado aquele dia. Mas o seu deserto acaba hoje, e aquilo foi assim. E eu posso dizer que aquele dia eu encontrei o Jesus de verdade. Eu ouvi um Jesus, eu ouvi falar de um Jesus, achava que eu conhecia, eu pregava, fazia missões, sabendo de um Jesus bravo, de um Deus rancoroso, mas vingativo. Mas naquele dia eu passei a conhecer quem era Jesus, a essência de Jesus. E eu precisava falar hoje isso aqui. Que bom que você trouxe esse testemunho para edificar as nossas vidas. Glórias a Deus. Glória a Deus. E que história, hein? Que história. Pois é. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você, olha só, né? Sem saber as perguntas e já respondendo aqui. Mas você falou do contexto das pessoas desviadas. Na atuação como missionário, você já se deparou com situações de pessoas que estavam desviadas do caminho do Senhor? Isso aconteceu muitas vezes. Qual foi a estratégia que você adotou assim, para abordar essa pessoa que está ferida com a igreja? Eu digo que Deus trabalha com estratégias mesmo, né? Deus sabe muito além da gente. Eu encontrei muitas pessoas desviadas de diversas igrejas, principalmente dessa mesma igreja que eu vim, com esse mesmo pensamento, com esse mesmo contexto, com essa mesma fortaleza de mente. Então Deus tem usado muito aí, com essa minha própria estratégia. Deus que coloca, né, e a gente acaba tendo com autoridade para falar aquilo que a gente venceu, que Deus fez com a gente. Então eu vivi muito isso. Glória a Deus. Então, queria te convidar a fazer uma oração direcionada justamente para as ovelhas perdidas, aquelas que deveriam estar aqui juntinho da gente, nesse momento não está, e a gente entende, a gente compreende o tempo e momento de cada um, mas nós sabemos que a nossa oração pode contribuir, né, no mundo espiritual para que ela volte, que ela retorne, que esse é o nosso anseio. Então, queria te pedir que você conduzisse uma oração nesse momento direcionada a isso. Amém. Curva a sua cabeça, estende as mãos para o vídeo. Vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós entramos agora diante de Ti, através do sangue de Jesus. O sangue que há mais de 2000 anos já nos contemplou no madeiro da cruz. O véu, e através desse sangue, o véu do templo se rasgou, de cima para baixo. Pai, muitos tentaram construir este véu de volta, recosturar esse véu de volta de baixo para cima, dizendo que o teu povo, esses teus escolhidos, não poderiam mais entrar. Mas, Senhor, não conseguiram, porque aquilo que tu faz, o caminho que tu abriu, ele é perfeito, ele é amoroso, ele é de verdade. Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu quero te pedir, Senhor, humildemente, na autoridade que é no nome de Jesus, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem hoje, que está aqui dentro, ou que está ouvindo aí agora na internet, ou que vai ouvir posteriormente, que ela possa saber que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, esse versículo, João 3,16, é uma mini Bíblia, e nós queremos te pedir, Pai, isso inclui a todos. O Senhor não faz acepção de pessoa, o Senhor não dá a última chance, simplesmente porque nós caímos, porque nós somos pecadores, nós erramos todos os dias. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir agora, na autoridade do nome de Jesus, que o sangue de Jesus passe sobre a vida desta pessoa que está ouvindo esta oração agora, Pai, que toda a fortaleza de mente caia por terra agora, Pai. Nós destronamos agora esse intuito do maligno, de deixar com que essa pessoa nunca mais possa te encontrar, que a partir de agora, Senhor, na autoridade do teu santo nome, o teu Espírito entra no profundo e no oculto desta pessoa, e que ela possa encontrar esse Jesus, um Jesus que ama incondicionalmente, um Jesus que nos encontra nos becos, nos valados, nos piores locais que nós estejamos caídos, e que nos estende as mãos furadas de misericórdia para nós, Pai. Alcance, Pai, esta pessoa em nome de Jesus, que toda barreira de mente seja destruída agora em nome de Jesus, e que essa pessoa volte para os caminhos do Senhor e possa encontrar verdadeiramente o Jesus da Bíblia, o Jesus do Evangelho, não um Jesus que falam, mas um Jesus da Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, missionário. Quero Nada. dizer que é um privilégio poder compartilhar essa jornada com você. Amém. Tá bom? Você é uma bênção nas nossas vidas. Vem para cá, Ulisses. Galera, é o seguinte, nós estamos chegando aí ao final. Mas, assim, mesmo sendo no final, acho que a gente pode fazer aquela pergunta de novo, né? Será que depois de quase 2 horas aí de programa eles sabem essa pergunta? Eu acho que eles já sabem. Será? Vamos lá? Tem Crazy aí? A galera tá aí, tá esperta. Olha aí, muito bom, muito bom. A gente vai dar alguns avisos. Aqui. Opa. Peraí. Gente, cadê a Lola? A Lola estava por aqui também, né? Passou aqui, né? A Lola é missionária, a Lola é bênção. Bom, pessoal, olha só. No dia 7 de novembro, nós vamos ter a Conferência Atos 5. Conferência Atos 5, no dia 7 de novembro. Não deixa de fazer a sua inscrição. Nós vamos ter um dia inteiro aqui, será um sábado inteiro, onde nós vamos estar falando justamente sobre a missão da igreja. E nós temos o tema ali, eu não estou conseguindo enxergar, deixa eu ver. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, 25. Olha aí que tema profundo, hein? Tema profundo e um tema daquilo que a gente também já está falando aqui hoje. Obedecer a Deus é mais importante. Então não deixe de fazer a sua inscrição. Amanhã já abrem as vagas. Então você vai ter lá o link nas nossas redes sociais. Procure lá e faça a sua inscrição. Não deixe de participar. Amanhã também a gente vai ter os nossos cultos também de louvor e adoração. A gente está aí com 2 horários, às 10 horas da manhã e às 6 da tarde. Você não precisa fazer a sua inscrição. Porém, para você estar aqui, você precisa vir de máscara. Isso mesmo. Então, não deixe de participar. Amanhã nós temos aí esses 2 horários de culto. Maravilha. Eu não vou perder. E você? Eu também não. Então tá ótimo. Vou estar aí. Olha só, a gente vai caminhar agora para o final e eu queria convidar aqui a Thaís para dirigir-nos em oração nesse final. Chega para cá, Thaís. Uma salva de palmas para essa missionária, essa evangelista. A parte de avisar, né? Muito interessante. Amém. Mas eis-me aqui, né, Senhor? Feche seus olhos. Um momento de agradecimento, de louvor ao Senhor. Ai, Senhor, o que dizer de tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, este momento. Tudo que o Senhor falou aqui, falou tão profundo aos nossos corações. Senhor, e neste momento eu clamo agora em oração, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, porque eu creio, Senhor, na Tua palavra. Eu creio, Senhor, na palavra que foi saída daqui hoje, Senhor, da Tua inteira compaixão, Deus. E eu creio que através desta palavra que foi intuída hoje, eu creio que através, Senhor, de todas as orações que foram ditas aqui, Pai, no Teu nome, pelo Teu sangue, vidas sim foram curadas, vidas sim foram salvas. Porque, Senhor, você não levanta um exército desse para que o Seu nome não
seja glorificado. Senhor, eu te exalto, Senhor. Toda honra, toda glória seja somente a Ti. Senhor, todos que estão aqui presentes, Senhor, leva em paz, ó Pai, para cada um deles para a sua residência, ou para qualquer lugar onde eles estão indo agora. Acompanhe cada um deles. Ó Pai, encha cada um dos nossos corações nessa noite de inteira compaixão. Ó Pai, aprendemos hoje, Senhor, que a santidade é muito mais sobre o que eu sou contigo e não o que eu sou para com o homem. Então, Senhor, nos leva com um coração cheio desta palavra, que a partir de hoje, Senhor, sejamos homens e mulheres que agrada, Pai, o teu olhar e o teu coração, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento que tivemos hoje de comunhão contigo. A todos aqueles que estão assistindo online, Senhor, que sejam todos alcançados agora, Jesus, pela autoridade que há no teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, mais uma vez por este momento que nós presenciamos e podemos sentir a tua íntegra presença, Deus. Obrigada e amém, em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, então é isso. Muito obrigado você que veio aqui hoje. Foi muito bom, eu creio que foi um tempo incrível. Quantos aí foram abençoados? Saíram daqui com o coração mais aquecido por Jesus. Eu estou saindo daqui com o meu coração assim, cheio de amor por Jesus e uma vontade incrível de compartilhar essa boa nova, sabe, com as pessoas. Você que está nos assistindo aí também, muito obrigado por ter acompanhado o nosso encontro de hoje. Amanhã nós temos culto, como nós falamos. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Uhul.